como é que seria na prática assim, essa prova? Porque é uma prova feita por quem? Porque a medicina ela é ainda mais ampla que o direito, eu imagino. Então, vai assim, que tipo de conteúdo teria ali? A medicina, a gente sabe que ela, dependendo do profissional, o profissional segue um caminho, mais aqui, mais ali. No direito também, mas eu imagino que o direito é mais restrito na comparação com a medicina. Como fazer uma prova assim, hein? Como é que seria isso? Perfeito. Só primeiro, voltando um pouquinho, o Sandro falou o teste do progresso, que seria uma prova no 4º, no 6º ano, que eu também sou favorável, mas não impede também a prova de ser feita depois uma prova de proficiência. Quando mais testes tiver para os alunos, eu acredito que é melhor para a formação médica. Acho que, só para deixar bem claro, que algo, ao meu entendimento, uma prova como se fosse o teste de progresso, não pode restringir uma outra prova de suficiência. O Conselho Federal de Medicina está trabalhando, tem um grupo de trabalho, uma comissão, que é coordenada e liderada por o Dr. Diogo, que é o conselheiro federal representante do estado de Mato Grosso, onde está conversando com todos os países onde fazem a prova. Já foi fazer a apresentação o pessoal do Canadá, vai visitar a Inglaterra, vai visitar todos os países. Nosso objetivo é ter a melhor prova do mundo. Quando nós estamos falando isso, nós estamos estudando todas as provas para verificar aonde a gente pode chegar para ter a melhor avaliação. Mas, obviamente, nós vamos ter que trabalhar aquelas áreas básicas da medicina, para quem não é médico sabe, a parte de pediatria, clínica médica, cirurgia, a epidemiologia, ginecologia, E obstetrícia. aí é o básico de cada área, porque vai ser uma Nós prova única. Nós chamamos as 5 áreas, 5 grandes áreas da medicina. Talvez a população não entenda, mas as 5 grandes áreas da medicina são cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica e epidemiologia. Tá. E primeiro seria uma prova teórica, então dividido. Única, tá? O número X de questões, que isso não está decidido ainda, como disse, nós estamos vendo. E depois, no segundo momento, sim, uma prova prática. Ah, tá? Tem previsão de prova prática. Teria também. 2 fases. Se não conseguir fazer prova prática, como eu disse, a modalidade da prova, a gente está estudando várias formas, como foi, vai ter que ser uma prova que pelo menos seja discutido casos clínicos, algo mais prático mesmo, para avaliar como que esse médico tem as habilidades para atender o paciente. Porque a habilidade médica não se resume, é diferente um pouco do direito, que é uma coisa muito leitura técnica. A gente sabe que na medicina, o Sandro é professor, deve saber também, muito bem, com certeza sabe, que todo o atendimento, a empatia com o paciente, a conversa com o paciente, como descobrir um diagnóstico, como solicitar o exame certo, é muito mais do que está no livro. A gente brinca que às vezes pega um plantonista, um emergencista que está há 30 anos, ele só olha para o paciente e parece que ele já sabe o diagnóstico ali, que um médico recém-formado vai ter muito mais dificuldade. Então a gente sabe que essa avaliação é muito importante, a avaliação do atendimento, porque essa vai ser a verdadeira suficiência. Como eu disse, nós estamos preocupados com a população, nós estamos preocupados com o atendimento de qualidade. A gente quer que todos os médicos no Brasil tenham a suficiência para atender a nossa população. A população que vai começar desde um bebê dentro da barriga, onde são realizadas ecografias, até uma senhora de 100 anos de idade. Só para vocês terem ideia, isso aí são um leque de patologias clínicas, de doenças gigantescas que nós temos que avaliar. Então, nós queremos o melhor para a nossa população. Seria uma prova por ano ou por semestre? Seria uma prova por semestre. Seria 2 provas por ano, pois nós temos na medicina hoje quase todas as faculdades, eu me arrisco a dizer que todas as faculdades formam alunos em janeiro e julho. Então, acreditamos que seria muito ruim deixar um médico formado com um ano inteiro. Então, ele vai fazer a prova no primeiro semestre e no segundo semestre. A prova será... claro, nós estamos num grupo de trabalho, mas algumas ideias são consolidadas. Será a nível nacional, todas no mesmo momento, todos na mesma prova, porque nós conversamos com os representantes da OAB e um dos motivos, lá no início da prova, a prova acho que iniciou nos anos 92, 93, cada estado fazia uma prova. Não sei, talvez o Sandro saiba desse início. E aí começou a ter que no estado X tinha uma aprovação muito grande, no estado
Y, uma aprovação menor, e aí começou a ter uma migração mundo pra onde era interna, mais vamos para aprovado. lá, até que em um certo momento a OAB se organizou e fez uma prova igual a todo o território brasileiro. Então a gente já aprendeu, estamos tentando aprender com a OAB, né, os erros dele, isso é a parte boa de ter a OAB, que é uma entidade muito grande, que forma muitos bacharéis em Direito e faz a prova, a gente está pegando essas experiências positivas. O número de escolas, quem pode segurar esse avanço, sim, é o MEC. E eu até acredito que quando o MEC tentou segurar, eu vou voltar lá onde o Sandro disse, a Justiça abriu, temos muitas faculdades no Brasil, inclusive no nosso estado, que foram abertas através de liminar, que o Ministério da Educação foi atropelado. Essa foi a palavra que nós podemos usar, que acho que o Sandro vai concordar, foi atropelado e foi aberto. Então, naquele período da moratória de 5 anos, que era para não abrir nenhuma escola de medicina, foi abrindo dezenas de escolas de medicina naquele período. Aconteceu um movimento muito... Quem faria a prova? Nós vamos terceirizar a prova, vamos ter que ver agora de alguns institutos grandes, fazer algumas apresentações para ver, porque o Conselho Federal vai procurar algumas empresas que têm expertise para tentar escolher a melhor empresa. Mas no guarda-chuva do Conselho Federal de Medicina. No guarda-chuva do Conselho Federal de Medicina. O projeto de lei, como digo, um projeto de lei pode sofrer alterações, eu não posso aqui afirmar 100%, mas a prova será de responsabilidade do Conselho Federal de Medicina, e o Conselho Federal de Medicina, sim, vai ter que procurar uma empresa para que tenha um guarda-chuva do tamanho da importância da prova, que é uma prova que vai ter que ser feita em todos os estados, em cada estado, muitas cidades. São formados no Brasil mais ou menos 30 mil médicos, então vocês imaginam o tamanho da responsabilidade que essa empresa... 30 mil por semestre ou por ano? Por ano no Brasil. 30 mil médicos por ano. Então, E esse número vai aumentar, pois, como o próprio Sandro diz, essas escolas que estão sendo abertas, que foram muitas abertas agora nos últimos anos, ainda não começaram a não formar novos profissionais. E como é que pode faltar médico ainda no país? Hein? Olha, 30 mil por ano. Na verdade, não falta número de médicos, né? Até referente aos números por habitantes a gente tem. O que nós temos é uma má distribuição de profissionais. Aí sim que nós temos algumas carências em regiões, até no nosso estado, algumas regiões, e a nível nacional. Essa é a nossa dificuldade. Esse é um tema bom para é um grande debate. Dá para fazer uma conversa só disso também, né? Porque é um debate que se faz muito quando se discute mais médicos, por exemplo. Com certeza. Né? É a mesma discussão.